Olá, eu sou a Flávia Gaz e esse é o canal do Garotas Geeks. E hoje a gente vai falar sobre a série Hunters. Eu não sei se você sabe, mas é uma série da Amazon Prime sobre caçadores de nazistas. E teve aí algumas controvérsias, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Antes eu quero dar alguns recados. O primeiro é: sim, gente, eu tô muito melhor, eu tive sintomas de coronavírus, tive quase todos eles, mas foram de leve. Demorou um pouquinho pra passar, mas eu tô bem, tô 100%. Obrigada pra todo mundo que mandou mensagem. E fiquem em casa, tá? É muito importante, porque às vezes você não sabe que você tá com o vírus. No meu caso, por exemplo, ele demorou uns 2-3 dias pra eu começar a ter tosse seca, antes era só um arranhãozinho na garganta, e daí você já tá passando aí o vírus pra todo mundo, tá? Então fique em casa. 2. Por conta dessa loucura de corona, tem muita gente produzindo muito conteúdo. Então, se você curte os conteúdos daqui, não se esquece de ver rapidamente o vídeo. Então, mesmo que ele saia e você só possa ver depois, dá o play, deixa tocando, curte, compartilha, porque vai ser muito importante pra gente poder continuar fazendo conteúdo, a sua participação nesse período. E vamos fazer conteúdo, né? Isso é muito importante no período da quarentena. Bora nós! Mais um recado que eu quase esqueci, gente. Quase esqueci, não. Agora eu tenho um Apoia-se, entra lá, apoia.se/Flávia Gazi, que também tem os vídeos daqui do Garotas Geeks, mas inclui o podcast do Joy. Tem um monte de conteúdos interessantes para você apoiar. A gente já vai começar a ter os nomes aqui da galera que tá apoiando, e tem outros tiers, punhados de moedas, apenas uma moeda, o que você puder, entra lá e contribui, por favor. Então bora pra Hunters. Hunters é uma série do Amazon Prime que é produzida, né, o produtor executivo é o Jordan Peele, quem eu amo muito, e o David Vell, que é o diretor, ele é meio novato, ele nunca fez TV antes, mas ele teve família que passou pela questão do Holocausto e etc, e ele queria fazer uma série sobre isso. A série ela não é... A gente teve caçadores de nazistas na vida real, tá, gente? Só pra vocês saberem, mas eles não iam lá e matavam nazistas. Eles levavam nazistas aos tribunais, porque depois da guerra, muitos nazistas foram parar em países como Estados Unidos, Argentina, o Brasil. Não é verdade? Então era muito difícil de achar esses criminosos de guerra, e tinham pessoas que iam atrás. Tem um livro chamado Caçadores de Nazistas, que mostra como foi o Tribunal de Nuremberg, que foi o que aconteceu logo depois da Segunda Guerra, mostra os desdobramentos. É muito interessante esse livro, então eu sugiro que você também dê uma olhada nessa literatura se você tá atrás de algo bem histórico, tá? Porque Hunters não é uma série histórica nem um pouco. Ele vai usar essa coisa de a gente ter muitos nazistas que vieram para as Américas, seja do Norte, seja do Sul. E sim, a gente teve muito nazista, tá, gente? Que simplesmente fugiu para cá. E a partir disso, ele vai... Eu não vou dar muitos spoilers, porque eu não quero. Mas ele vai partir disso para você conhecer um bando de caçadores de nazistas, pessoas que vão atrás e matam e caçam nazistas. Como série, eu achei ela muito bacana. No final, eu acho que ela dá uma queda e fica meio esquisita, mas eu gostei por vários motivos. O primeiro eu achei muito quadrinho. É uma coisa meio DC, Marvel, heróis que com as suas próprias mãos fazem justiça. E ela é uma coisa bem moral e tem uma moralidade muito cinzenta. Essa coisa deles serem pessoas que vão atrás de nazistas é questionado se isso é legal, se isso não é, porque, né, afinal de contas tá matando gente. Nazista é gente? Não sei, comenta aí. Mas tem gente que vai defender que sim, nazista também é gente. Existe essa defesa. Desculpa, eu não consigo falar disso e ficar sério, gente. Daqui a pouco eu vou ter que ficar pra falar das controvérsias. Mas é porque eu acho que eu sou aquele tipo de pessoas que vê aquelas threads, aqueles fios no Twitter de pessoas batendo em nazistas, e eu fico feliz. Então eu fiquei feliz com essa série, no geral. E ele também chega perto de uma coisa que estão começando a chamar de Jew Exploitation, que eu quero falar um pouquinho mais pra frente. No geral, eu acho que se você é uma pessoa que curte quadrinho, curte essa fantasia expandida, você pode tentar ver Hunters. O Al Pacino tá muito bem. O Ted Mosby do How I Met Your Mother tá lá, e a primeira vez que ele aparece, eu faço, mano, é o Ted Mosby. What? É muito difícil ver ele como outro personagem, tá, gente? Porque é o Ted Mosby, tipo... E ele tá solteiro nessa série.
Então a esposa dele ainda não chegou. Mas, no geral, eu achei uma série muito interessante. O que aconteceu foi o Museu de Auschwitz, porque Auschwitz hoje é um museu, você pode ir lá, você pode entender o que aconteceu. Eles fizeram uma série de tweets falando que a série se aproximava muito de uma coisa chamada cosmética. Cosmética da violência, cosmética da fome. O que é isso? Isso é mais ou menos assim. Digamos que você quer fazer um filme para retratar a periferia do Brasil. E daí você pega uma pessoa periférica, essa pessoa passa mal do começo ao final do filme. Não tem nada de feliz na vida dela, tudo é horrível, tudo é um lixo, e daí ela morre. Existe muita realidade nisso? Existe. Mas você tem que tomar muito cuidado para você não retratar essa fantasia de uma forma realista, a ponto de você tratar do sofrimento do outro como uma coisa de cosmética, ou seja, todo mundo senta e assiste, tão miserável, tadinho. Porque, né, gente, vidas humanas importam, assim. Então, tem esse lado que eu entendo dessa controvérsia, porque tem algumas cenas que são realmente muito difíceis de assistir e não são verdadeiras com relação à história. Calma, que a gente vai falar sobre muitas coisas. Inclusive sobre essa questão da história. Então eles fizeram uma série de tweets falando: a gente não gostou dessa questão da cosmética da fome, da violência, a gente também achou que não é histórico o suficiente, e que ser histórico é uma maneira da gente honrar as pessoas que tiveram no Holocausto. Como eu não tenho... Eu tenho um tio-avô que fugiu dos esgotos e pá, ele era polonês, ele conta essa história, mas eu não tenho ninguém próximo realmente. Minha família não é judia, que passou por isso, então eu não sei medir a quantidade de sofrimento, que deve ser um absurdo, das pessoas que tiveram relações ou têm relações próximas com o Holocausto. Então eu entendo que existe um sofrimento muito grande, porque quer queira, quer não, faz muito pouco tempo da Segunda Guerra, a gente ainda está tentando preservar essa memória. Então, pensando nisso, e isso é uma coisa que fica aí no ar, tem outro lado que eu quero trazer, que é a questão da arte versus a história. A arte deve contar a história do jeito certinho, etc. Eu não acho que ela necessita fazer isso, desde que ela faça de um jeito cuidadoso. O que é um jeito cuidadoso para mim? Para mim, é assim. Se você está retratando uma minoria, então você está falando de judeus, ciganos, público LGBT, todos eles foram mortos durante o Holocausto. Claro que eles estão se focando em judeus, mas teve mais tipos de população que foram exterminados. Você não faz isso a custas de outras minorias, entendeu? Você não faz uma série para falar de mulher e falar dos problemas de mulher, e daí para você poder falar disso, você vai lá e fala mal de trans. Eu acho que isso não faz o menor sentido, isso é um desserviço. Então, para mim, uma coisa que você não deve fazer é isso. Para falar ou para expor e fantasiar uma coisa que vem da história, você usa outra minoria para falar mal. Ou 2, você não deve vender isso como verdade. Uma das coisas que me incomodou muito na época do Cidade de Deus é que é o seguinte: Cidade de Deus é um filme baseado num livro, e esse livro não é um documentário. E eu lembro de ler um cartaz escrito A Realidade das Favelas no Brasil. E eu fiz tipo, o quê? Não é a realidade, saca? Então eu não acho que você deveria vender isso como realidade, vende isso como uma fantasia. É um ótimo filme de fantasia, mas não é um filme de realidade. Inclusive tem um documentário na Netflix chamado 10 anos depois, né? Da Cidade de Deus, pra você entender o que aconteceu com os autores e a galera de Cidade de Deus. Porque teve impactos muito profundos esse filme na comunidade e nas pessoas. Então eu acho que assim é uma maneira talvez não tão legal de você falar de fantasia. É quando você diz que é real e você causa um impacto real no sentido de deixar pessoas desacolhidas e mal. Eu não acho que necessariamente, ou não ouvi nenhuma denúncia de que a série fez isso. Então eu acho que dentro desse escopo de cuidado, ela realmente pode ser fantasiosa. A gente pega a fantasia exatamente pra gente poder lidar com coisas que talvez a gente não sabe lidar. E tudo bem que algumas pessoas às vezes vão confundir, mas isso é um problema das pessoas, não um problema da série. Por exemplo, God of War. God of War não é mitologia grega, gente. God of War não tem nada de mitologia grega. God of War faz mitologia grega tudo errado. E tudo bem, eu continuo amando God of War. E mitologia nórdica, depois também fez tudo errado. Significa que, não pode jogar esse jogo que fala errado do povo grego. Não, cara, vai lá, entendeu? Mas eu acho que ele não tá se vendendo como uma realidade. E isso é importante. Então a gente teve essa polêmica aí. E uma das coisas que a galera de Auschwitz, do Museu de Auschwitz, apontou é que estavam começando a se vender livros que são mais ou menos propagandas nazistas.
E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu acho que esses livros têm que existir, no sentido de que não adianta apagar a história, mas eles têm que vir com um ótimo prefácio, eles têm que vir com avisos, explicando por que essas teorias já não existem mais, ou na época já não faziam sentido. Porque se você só lê uns bagulho aí sem saber de onde vem, talvez você fale, faz sentido esse bagulho de eugenia aí, vamos começar a matar pessoas. Porque talvez você não tenha referencial. Então, quando esses livros começaram a ser vendidos sem referencial nenhum, eu também fiquei um pouco preocupada. Então, quando a gente trata de algo que vem da história, especialmente da história recente, é importante fazer certos paralelos. Mas, obviamente, a série talvez não tenha nada a ver com a venda desses livros. Então, a gente tem que aprender a separar e colocar tudo na caixinha. Se você é uma pessoa que teve contato, sua família teve contato com o Holocausto, me conta aí nos comentários como é que é isso, como é que fica quando vocês veem algo que é mais fantasioso do que história e como é que isso rebate pra vocês. Porém, tem uma coisa que eu gosto muito dessa série, e não tô dizendo de estrutura nem nada que seja spoiler, tá, gente? Que é o lance da gente pensar em, talvez, na criação de um novo gênero. Existe um gênero chamado Blaxploitation. Blaxploitation é um gênero onde finalmente personagens negros não eram vistos como os traficantes, os bandidos e os vilões. Eles viraram os heróis da história. Então eram histórias contadas por pessoas negras que colocavam personagens negros num local de poder, que não é o local onde pessoas que são dessa minoria estão na vida. Pelo contrário, elas estão em posição de vulnerabilidade. Então a fantasia, até hoje, vamos lá, né? Então a fantasia podia colocar uma outra visão do mundo. O Blaxploitation, quando ele foi lançado muito tempo atrás, na década de mais ou menos 1970 ali, ele também foi muito criticado por ser muito violento, por não ser real e etc. Mas ele acabou explodindo exatamente por poder dar uma voz para pessoas que não têm voz. Ainda existe muita controvérsia se isso é bom, se isso não é, se está sendo feito certo, se não tá. Mas a questão é, o movimento Blaxploitation foi muito importante e continua muito importante. Ele vai acabar influenciando coisas como Capitã Marvel, coisas que você nem imagina, que vieram exatamente desse tipo de cinema e desse tipo de gênero. Eu acho que se a gente pegar um pouco de Bastardos Inglórios e um pouco de Hunters, a gente começa a ter um Jew exploitation, né? Uma coisa de judeus que estão em locais de vulnerabilidade poderem tomar controle de certas narrativas, mesmo que seja na ficção. E para mim, isso parece muito promissor em termos do que pode ser criado a partir disso, em a gente usar o formato e o pensamento do Blaxploitation para diversas outras minorias que precisam ganhar um pouco mais de voz, mesmo que seja na fantasia. Então, por enquanto assista Hunters, me diz o que você acha. O final acho meio mais ou menos, mas tudo bem. Me conta o que você acha dessa polêmica toda e não se esqueça de pesquisar um pouquinho sobre Blaxploitation. Se vocês quiserem, é um vídeo que a gente pode fazer aqui no canal. Me conta aí nos comentários se você gostaria de ver um conteúdo assim. Combinado? Beijo e até logo mais!